aí, galera? Beleza? É o professor Alcides aí para mais uma aula de ciências, né? E hoje, dando continuidade aí no capítulo 13, vamos falar sobre as aves, né? São aí vertebrados super importantes, né? Fazem parte aí do nosso fascínio, as aves. Muito bem, galera. Quando nós tratamos das aves, então, nós temos que lembrar que as aves, elas ainda são cordados, né? Nós estamos um pouco longe lá do nosso capítulo em que nós iniciamos os cordados, mas nós temos que lembrar que as aves, elas possuem lá no período de desenvolvimento inicial uma notocorda, né? Lembrando que os vertebrados, eles perdem essa notocorda ao longo do desenvolvimento embrionário e essa notocorda, então, ela vai se transformar em uma coluna vertebral, ok? Beleza? Bem, além de ser um cordado, as aves, elas, então, como eu acabei de dizer, elas são vertebradas porque possuem vertebrados, né? Porque possuem vértebras que recobrem, então, a medula espinhal. E essas vértebras, então, dão sustentação para o corpo das aves, de uma forma um pouco diferente da nossa, mas sustentam o corpo também, né? As aves também são consideradas animais tetrápodes, porque possuem quatro membros, possuem duas pernas e, no caso, duas asas, né? Dois membros anteriores modificados para o voo. Por isso são tetrápodes, bípedes. Tetrápodes com dois pés apenas, dois pés que servem para elas se manterem suspensas, né? Servem para elas nadarem, depende da espécie de aves que nós estamos tratando aqui em específico. E lógico, viu, pessoal, os tetrápodes bípedes aves também são animais tetracavitários no coração, ou seja, possuem um coração com quatro cavidades, o que faz com que o sangue rico em CO2, sangue venoso, não se misture com o sangue chamado de arterial, rico em gás O2. Esta não mistura desse sangue faz com que o corpo possa ter, então, grande disponibilidade de gás O2, fazendo com que mais glicose seja quebrada e com isso, então, nós tenhamos, então, uma endotermia presente ali também nos vertebrados chamados de aves. Essa endotermia nas aves teria permitido a esses animais, então, ocupar ambientes inóspitos para répteis e aves, também para alguns tipos de peixes, porque esses ambientes inóspitos, no caso frio, eles não conseguem se manter vivos no frio. E as aves, graças a essa endotermia, capacidade de manter o próprio corpo aquecido por si, né, por si só, dentro de si se aquece, então elas poderiam ocupar esses ambientes mais frios. Gente, então olha só, estas aves, elas teriam surgido aproximadamente, o surgimento destas aves aqui, teria ocorrido durante o período Jurássico, né? Lá no Jurássico, então, nós teríamos, com dois S aqui, Jurássico. Lá no Jurássico, nós teríamos tido, então, o surgimento, né? Surgimento das aves. Elas teriam, então, surgido no Jurássico.
Se nós lembrarmos, nós temos a história da Terra dividida em pré-cambriano, nós temos então o Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico. Então, olha só, todos estes aqui são zoicos, né? Zoicos. Então, zoico referente à fauna, paleo antiga, meso intermediária, seno atual. O Jurássico, ele estaria aqui, ó, no Mesozoico, ou seja, ali é aquela fauna intermediária, né? Aquela fauna intermediária com aproximadamente 65,3 milhões de anos atrás, tá? Milhões de anos atrás. E o que teria permitido, então, o surgimento desses vertebrados bípedes que têm a capacidade de voar? Ou que teria, claro, como todo ser vivo que aparece, né, é fruto de um processo de seleção natural, né? Uma pressão ambiental, claro, com uma característica presente na população que é selecionada e as outras são deletadas ali naquele determinado momento de pressão ambiental, né? Então, nesse processo de seleção natural que ocorreu lá durante o Jurássico, os indivíduos que possuíam a capacidade de planar, teriam tido sucesso. Então, vamos supor, existiam alguns répteis que tinham uma estrutura corpórea e alguns indivíduos dessa população, eles adquiriram, por exemplo, algumas escamas mais compridas que permitiam a eles planar por uma certa distância. Outros não tinham essa característica. Em um determinado momento, por alguma razão, talvez um predador superpotente, quem planava um pouco conseguia se jogar de uma pedra até outra e o predador, então, não conseguia alcançá-lo, e esse sobrevivia. Aqueles que não tinham acabavam sendo então mortos, servindo de alimento para o predador. Então, a característica de planar foi selecionada e posteriormente o voo, né? O voo sendo selecionado de planar para o voo, de planar para o voo. Então, ali surgem as aves. Inicialmente, com uma ave primitiva chamada de Archaeopteryx. Archaeopteryx. Tá aí, gente, tá? Então, esta é a ave ancestral que teria dado origem às aves que hoje existem. Muito bem, as características gerais das aves, vamos lá. Características gerais. Bom, eu vou colocando aqui as características gerais e vou comentando. Eu gostaria até que nesse momento, se vocês pudessem aí pegar os seus cadernos, vão pausando o vídeo, né? Anota a característica geral, escuta o que o professor vai falar e descreve no caderno. Isso ajuda a memorizar. Lembra, gente, memória, né? Aprendizagem demanda de várias ações e escrever é uma delas, auxilia muito, né? Então vamos lá, colocar aqui a primeira. Bom, olha só, a primeira é corpo tetrápode. Tá ali, ó. Então, o corpo tetrápode, ele é um corpo constituído de 4 membros. Nas aves, os membros anteriores, não são braços, se modificaram para asas. Se nós pegarmos os ossos do nosso braço e os ossos de uma asa, nós veremos que existe ali, então, uma semelhança, né, estrutural entre os ossos, que são adaptados para as suas funções respectivas, é lógico, né? Então, corpo tetrápode com 4 membros, certo? Nós temos também como anexos da pele, olha lá os anexos da pele. Os anexos da pele são as
penas e não os pelos, como no caso dos seres humanos, dos mamíferos, dos primatas, dos carnívoros, que são mamíferos também, né? Então, as penas, que também são queratinizadas, também têm função de manter temperatura, impedir a água de entrar em contato com a pele, enfim, né? Pena tem a mesma função dos pelos, mas são estruturas diferenciadas. Agora, além disso, as aves também, né? Já falamos aqui, elas são bípedes. Bípedes, ou seja, como nós, apenas 2 pés sustentam o seu corpo, ok? Então, esses animais bípedes, em geral, né, têm aí 2 pés apenas sustentando o seu corpo. A maxila das aves, né, então, nós temos ali ela modificada em um bico córneo. Olha ali, gente. Então, o bico das aves, ele é um bico córneo, é extremamente duro, e é a modificação da sua maxila, Nós temos também nas aves a ausência de dentes, E por isto, por não possuírem dentes, elas precisam ter um sistema digestório adaptado. Como é que é a adaptação, professor? Eles não podem, as aves, elas, né, não podem mastigar o seu alimento. Portanto, estas aves precisam fazer a digestão mecânica, a trituração do seu alimento ao longo de outras estruturas. Quem é que faz isto? Quem faz a trituração? Olha só, gente, nós temos ali o papo e a moela. A moela atuando, então, basicamente com essa função. Então, passa pela boca, passa pela faringe, chega no papo, o alimento armazenado e vai recebendo enzimas digestivas para, digamos assim, ir dissolvendo esse alimento. E vai para a moela, que é a estrutura que faz a trituração, né, um movimento mecânico para triturar esses alimentos que vão então passar por todo o processo de absorção de nutrientes que é feito lá no intestino delgado e no intestino grosso, né? Então, o sistema digestório extremamente adaptado. Claro, né, gente? Temos também os ossos pneumáticos, que servem para quê? Para reduzir aqui, ó, o peso corpóreo. Os ossos das aves eles se enchem de ar, porque eles estão sempre em contato com uma coisa chamada, uma coisa que está anexa aos pulmões das aves, que são os sacos aéreos. Os sacos aéreos, eles ligam o pulmão, então, aos ossos pneumáticos, fazendo com que eles estejam cheios de ar. Quem já teve a oportunidade aí de se alimentar, né, de uma ave, por exemplo, um franguinho frito, já viu que o osso lá das aves, às vezes, eles têm algumas lacunas que não tem nada. E ali entra ar, fazendo com que elas tenham um menor peso corpóreo. Entre outras características, além desses ossos pneumáticos, além desses sacos aéreos, nós temos então, além disso tudo, o externo, o osso aqui, ó, do peito, né, em formato de quilha, que faz a acomodação de uma grande massa de músculos, permitindo o voo das aves. Certo, galera? Então, eu acho que era isso como uma introdução às aves. Logo na sequência, na próxima aula, nós daremos continuidade falando aí dos sistemas que envolvem esses vertebrados em detalhes. Valeu? Grande abraço do professor Alcides e até a nossa próxima videoaula.